Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Podcast Planeta Verde. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Planeta Verde, podcast que fala sobre meio ambiente, sustentabilidade, preservação da natureza, reciclagem e muito mais. E como ninguém protege o que não conhece, aqui a gente acredita que informar é o primeiro passo para agir. E esse é o nosso propósito, levar consciência ambiental até você. O Planeta Verde ele tem duas frentes. O podcast é um espaço para conscientização e educação ambiental. E para agirmos, a gente não vai ficar só dentro do estúdio. Nossa ideia é plantar 1000 árvores por mês. Essa é a nossa meta. E a gente espera contar com todos vocês para alcançar esse objetivo. E hoje nós temos a honra de receber César Pegoraro, biólogo e educador ambiental da Fundação SOS Mata Atlântica, uma das principais organizações do país na defesa da floresta. César atua no monitoramento do desmatamento, na mobilização de voluntários, educação ambiental e em projetos como Observando os Rios, que acompanha a qualidade da água em diversas regiões. Seu trabalho fortalece a conservação da Mata Atlântica e a atuação da sociedade na proteção da natureza. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Legal. César, para a gente começar, a gente gostaria que você explicasse para quem está assistindo o que é a Mata Atlântica e onde é que ela está localizada no Brasil. Bom, pergunta interessante, até porque grande parte das pessoas não sabe o que é Mata Atlântica. Pois é. Só que a maior parte do povo brasileiro vive na Mata Atlântica. Então, naturalmente, a gente tem uma organização do clima, da vegetação, o que a gente vai chamar de biomas. Então, no Brasil, nós temos 6 biomas predominantes, né? Então, a gente vai ter a Amazônia, a Grande Amazônia, o Cerrado, Pampa, Pantanal, Caatinga e a Mata Atlântica. Muitas pessoas confundem, né? Foi feita até uma pesquisa um tempo atrás sobre uma pesquisa popular, né? Consultando as pessoas sobre onde ficava a Mata Atlântica e um percentual enorme respondeu que a Mata Atlântica ficava na Amazônia, que é outro bioma. Então, como por serem dois biomas de grandes florestas, as pessoas confundem um pouco. Sim. Mas a Mata Atlântica é essa grande floresta, né? Formada por vários ecossistemas que está aqui próximo ao litoral, cobrindo uma área do Piauí até o Rio Grande do Sul, com ainda uma presença no sul de Goiás, em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, chegando até a Argentina e o Paraguai. Maravilha. E por que esse bioma ele é tão importante no Brasil? Bom, pensemos no seguinte, a biodiversidade é uma grande preciosidade para a gente, mas para além da biodiversidade que esse bioma guarda, a Mata Atlântica é o bioma mais biodiverso do planeta. Né? Então, assim, se a gente for comparar com outros biomas de outros continentes, nenhum chega próximo do que é a Mata Atlântica. A Amazônia também tem bastante biodiversidade, contudo, igual a Mata Atlântica não tem. Então, a primeira coisa é essa, biodiversidade. Segunda coisa, a gente entende assim, o quanto esse bioma, estando preservado e funcional, o quanto ele garante de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos para toda a vida que habita esse espaço. Então, não é também só olhar para o que interessa à humanidade, né? É entender todo esse fluxo gênico, entender toda essa segurança climática, toda a garantia dos recursos básicos à vida de qualquer ser vivo. Então, assim, a Mata Atlântica se faz bastante importante. Tem um mapinha aí onde tem Mata Atlântica, né? É isso, né? Eis a Mata Atlântica aqui na sua porção original. E o que a gente tem enquanto... Esse aqui, o que a gente também tem enquanto proteção pela lei da Mata Atlântica. E esse... Né, é como está hoje. Dado o nosso histórico de ocupação, uso desse solo, dessa terra, dos recursos desde a descoberta, ou melhor, desde a invasão do Brasil em 1500, o que nós temos são esses fragmentos, né, que se somados, todos os fragmentos de Mata Atlântica, tudo que eu até brinco, eu chamo de poeira atlântica, a gente vai chegar em 24% do bioma. Caramba. Nossa. Se pensarmos nos fragmentos com maior qualidade, acima de 3 hectares, o que nós teremos é algo perto de 12,5%. Ou seja, pensando em fragmentos maiores, com maior qualidade, eles reduzem bastante essa estatística da presença de Mata Atlântica no Brasil. Sim, e aqui em São Paulo são pequenos fragmentos que a gente tem, né? Algumas áreas de preservação ou alguns pequenos matinhos só, né? Em São Paulo você fala estado ou cidade? Na cidade, que é onde a gente está mais presente. Por incrível que pareça, não.
Se a gente for pensar no núcleo urbano, no centro, sim, porque daí ele vai estar concentrado nos parques. Mas tanto ao norte, quando a gente pega a Serra da Cantareira, quanto ao sul, quando a gente vai falar da APA Capivari-Montes, os parques naturais, a gente tem fragmentos muito expressivos. Tanto que, inclusive, essa é uma tônica, assim, que a cidade de São Paulo se vende como uma cidade que tem bastante área verde. Ok, e faz sentido quando você olha no geral. Quando você vai ver a localização, elas estão extremamente concentradas ao norte da cidade de São Paulo e ao sul da cidade de São Paulo. Sim. E o, entre aspas, miolo é desprovido absurdamente de vegetação presente. E hoje você está aqui representando a Fundação SOS Mata Atlântica. Como que tudo isso começou? De onde surgiu a ideia? Qual que é o propósito de vocês? Então, a Mata Atlântica, a SOS Mata Atlântica começa num momento muito interessante, né? Porque na década de 80, a gente teve, em meados de 80, a gente teve a vontade do governo, né? Começo da década de 80, a vontade do governo ainda militar de instalar uma usina hidrelétrica, não, uma usina nuclear na Jureia. Né? Então a gente tem, onde hoje a gente tem a estação ecológica Jureia e Itatins, era para ter recebido lá uma usina nuclear. E trata-se de um fragmento de Mata Atlântica absurdamente incrível, além, obviamente, da cultura tradicional que a gente tem lá, né? Dos quilombolas, dos ribeirinhos, populações que estão lá há séculos vivendo naquele espaço, preservando aquele lugar. Então houve uma mobilização da sociedade civil para defender aquele espaço. Então, foi um movimento em defesa da Jureia, SOS Jureia. De lá, desse movimento, houve, obviamente, sucesso, né, com argumentação técnica, com mobilização. A tal da usina nuclear saiu da Jureia e foi para Angra dos Reis. O projeto não desistiram do projeto, o projeto mudou de lugar, mas a Jureia ficou preservada. E várias das pessoas que estavam mobilizadas dentro desse movimento começaram a fomentar organizações da sociedade civil. Uma delas foi a SOS Mata Atlântica, outra foi a ONG 5 Elementos, enfim, outras entidades se formaram a partir dessa luta em defesa desse território. Né? Claro. E aí a fundação da SOS é de 1986. E desde então a ideia é inspirar a sociedade para a proteção e recuperação do bioma, né, da Mata Atlântica. Maravilha. E lá no começo, a ideia de vocês era proteger já a Mata Atlântica como um todo? Ou começou mais nessa região mais localizada? Como é que isso se expandiu? Acho que uma das primeiras ações que continua funcionando até hoje era... Naquela época a gente tinha uma grande dificuldade de identificar o que era e onde estava, qual que era a abrangência da Mata Atlântica. Né? Então, a gente tinha muita precariedade nesse mapeamento de qual que é a abrangência da Mata Atlântica e onde estão os remanescentes, porque a gente não tinha nem ideia, nessa ocasião, de quanto a gente tinha de fragmentos de Mata Atlântica, de remanescentes, de biodiversidade cadastrada. Então, a primeira grande atuação da SOS foi: temos um bioma, ele é muito importante, e vamos começar a entender o que é esse bioma. Então, hoje em dia a gente tem uma parceria, por exemplo, com o Map Biomas, nesse sentido do monitoramento do bioma Mata Atlântica, mas a ideia, na ocasião, em 86, 87, 88, a galera fazia tudo no papel. Um papel gigante, papel, fotoaerografia, né, que são fotos feitas de avião, umas imagens de satélite com muita pouca resolução. Então era um trabalho assim que a galera fazia na raça para entender onde estavam esses fragmentos e quanto a gente tinha de percentual de Mata Atlântica. Tanto que o primeiro dado que a SOS lançou ainda na década de 80 foi que a gente tinha 7% da Mata Atlântica. Nossa. Caramba. Né? Na década de 80. Sim, por causa justamente dessa precariedade que se tinha de produzir, de gerar informações. Né? E, obviamente, ano a ano, estudo após estudo, esse dado foi sendo melhorado, as tecnologias foram sendo melhoradas, a pesquisa foi sendo aprofundada, de modo que a gente conseguiu ter muita precisão. Hoje em dia, todos os fragmentos estão mapeados, né? Ainda bem, né? Quase que em tempo real. Qual que era a situação da Mata Atlântica lá no início, quando vocês começaram a mapear, e atualmente? De uma floresta que pede socorro. Ela continua pedindo socorro. E por que ela pede socorro? Porque a gente continua tendo índices positivos de desmatamento da Mata Atlântica. Então, pensando assim, se a gente tem ainda fragmentos
ainda originais, a gente ainda está perdendo esses fragmentos. Uhum. Né? Então, assim, a floresta ainda agoniza nesse sentido, porque ela não é porque a gente sabe que tem uma necessidade da proteção, que a gente sabe onde está mapeado, que esses fragmentos estão garantidos. A maior Sim. parte desses fragmentos, inclusive, está na mão de particulares. Não são áreas públicas, não são parques, reservas, unidades de conservação. São áreas privadas. Então, a gente tem essa luta bastante grande com o pessoal proprietário de terras, nessa coisa de falar assim, a terra é minha e eu faço dela o que eu bem entender. Sim. Então, por mais que nós tenhamos legislações que apontem a necessidade de você proteger um percentual da terra, você tem a reserva legal, você tem as APPs, então você tem um percentual da tua terra que você tem que proteger. Mas a fiscalização ainda existe. O crime ambiental compensa no Brasil, porque ninguém é preso por crime ambiental. Sim, então, as penas são... Então a gente acaba tendo isso, assim, que tem ainda uma cultura colonial instalada no Brasil. E na sua opinião, é claro o perfil de quem assim, manda no destino da Mata Atlântica? É a ciência, a política ou o mercado? Quem manda na Mata Atlântica? Pois é uma questão bacana, porque a gente tem... A ciência, lamentavelmente, ela tem falado muito bem. Contudo, perante o poder que a gente tem hoje em dia de alguns setores da sociedade que estão muito endinheirados, a ciência sempre é negada, sempre. Né, a gente tem o negacionismo climático, a gente também tem o negacionismo dos biomas, a gente também vive uma pressão constante todo dia em todas as casas de leis, né, sejam elas câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional, a gente tem o tempo inteiro um jogo contra a natureza. Não só contra a Mata Atlântica, mas contra a natureza. De afrouxamento das regras, de liberação de licenciamentos, de mudar a fiscalização, de diminuir o poder dos órgãos de cuidado ambiental, de controle ambiental. Então, a gente tem um jogo muito louco em cima dessas áreas. Então, assim, proteger esses fragmentos, proteger os biomas, sempre foi uma tarefa inglória no Brasil. E sempre foi uma tarefa em que a gente brinca até dentro do movimento, que a gente fala assim, a nossa maior vitória, muitas vezes, é adiar as nossas derrotas. Porque a gente continua tomando pau. Né? Vejamos o que aconteceu no Congresso recentemente, né? com a lei do licenciamento, né? Que o presidente Lula havia vetado várias questões do PL do licenciamento, né? Que a gente chama de PL da devastação, e foi lá, galera, e derrubaram os vetos, né? E falaram, pô, vota tudo atrás. Né? Não, e engraçado como é que isso é permitido. Como é que você derruba um veto presidencial com uma questão que é o que está no momento do Brasil, né? E isso acaba sendo inconstitucional, né? Porque você não pode regredir num direito que já é assegurado. Pois é. E esse poder, né? Então, quando a gente volta a falar desse poder... Quem que está mandando hoje em dia no Brasil, né? Então, é olhar isso, né? Tem um jogo de poder, uma ganância... Que é muito velado, né? A gente não tem acesso direto a essa resposta desse questionamento. A gente vê o impacto que causa. Sim. Quanto mais tempo passa, a gente tem visto que pequenos... Como eu falo, pequenos são, tipo assim, algumas ruas que tem um pouco de floresta ainda preservada. Cada vez mais a gente está vendo sendo retirada aquela mata daquele espaço para construir uma casa, construir um prédio. Normalmente, muitos prédios na cidade. Antigamente, quando eu era criança, no meu bairro, era um bairro de casas. Hoje virou um bairro de prédios. Verticalização das cidades. Sim, e muita mata sendo transformada em pasto, monocultura, né? Muitos projetos de reflorestamento, inclusive, que a SOS Mata Atlântica fez durante anos, foram queimados nesses incêndios criminosos que nós tivemos. Então, assim, muito difícil trabalhar com essa questão de proteger o ambiente. E quando a gente fala da Mata Atlântica em si, eu sei que os problemas ambientais não são só relacionados à Mata Atlântica, né? Sim. Você pode listar pra gente quais são as maiores dificuldades que o bioma enfrenta hoje? Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, de fato, é nessa popularização de que as pessoas que vivem na Mata Atlântica entenderem que vivem na Mata Atlântica. Porque você só cuida do que você conhece. É verdade. Então é o seguinte, 72% dos brasileiros e brasileiras vivem na Mata Atlântica.
E não somente olhar para pessoas, 80% do PIB do Brasil está na Mata Atlântica. Só que isso é altamente ignorado pelas pessoas. E as pessoas não reconhecem o papel, a importância de um bioma funcional. Então você fala assim, se o bioma está funcionando, se ele está saudável, o que ele vai me prover? Sim. Todo mundo quer água. Todos os setores da sociedade precisam de água. Uhum. Aqui em São Paulo, por exemplo, na metrópole, a gente está assim na berlinda de entrarmos numa enorme crise de água, né? E já tivemos uma em 2014, crise não, né? Catástrofe, né? Porque vai chegar num ponto que vai ser irreversível a questão da água na cidade, né? A gente aprendeu muito com o Adriano Sampaio, que é o caçador de nascentes da cidade, né? Querido amigo. E ele alertou a gente sobre essa questão também, né? Do problema da água na cidade. Então, mas e acho que o lance é justamente esse. Se a gente vive no bioma, se a gente entende o que o bioma provê essa água, provê o ar que a gente quer respirar, provê segurança para os extremos climáticos, por que a gente não protege essa natureza que dá tanto para a gente, né? Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem na Mata Atlântica e nos demais biomas é que as pessoas entenderem que a gente, para crescer economicamente, a gente não precisa degradar a natureza. Sim. A natureza funcional, funcionando saudável, ela é nossa maior aliada para a gente viver. Sim. Só que a gente vive um pensamento colonial em que a natureza é nossa inimiga. Ela é um atraso ao desenvolvimento. Então, assim, explore esse recurso. Desde que os portugueses pisaram aqui e falaram esse negócio é nosso, a gente tem uma cultura implementada no nosso DNA brasileiro que é floresta é problema. Árvore na rua é problema porque ela suja a calçada, ela levanta a calçada, que cai o galho, porque o passarinho faz cocô no carro, né? É melhor ter se eu tenho um terreno, é melhor ter uma plantação de milho do que ter floresta, porque floresta não me dá nada. O milho, se eu vender, eu faço um fubá, eu vendo, eu vou ganhar dinheiro. Então tem uma cultura de que terra protegida, terra preservada, é coisa de gente atrasada. O desenvolvimento se dá na pata do gado, né? Sim. Na plantação dos transgênicos. Então tem essa cultura implementada. Então as pessoas não conseguem olhar para a natureza ao seu redor e falar, caramba, meu, o ar que eu estou respirando, o escorregamento desse morro, né, depende da floresta em pé. Uhum. Então olhar para essa relação. E aquela questão, tem realmente sido mais viabilizado pelo Estado a plantação de soja, o comércio de gado? Então, tipo, a pessoa realmente, se aquilo está sendo incentivado, por que não? Não vai partir essa consciência ambiental do nada. Pois é, e a gente ainda tem isso, né? De que o poder, entre aspas, foi tomado por essa galera da produção, né? Então, quando a gente fala da frente parlamentar do agro, gente, os caras não estão lá para trabalhar pelas cidades, pela segurança climática, eles estão lá para trabalhar para apenas um setor da sociedade. Eles foram eleitos por toda a sociedade, mas eles trabalharão apenas para o desenvolvimento do agro. Mesmo o agro não trazendo exatamente benefícios para a população, etc e tal. Sim. Porque aí a gente vai entrar num negócio muito profundo, muito obscuro. Dá para ter um programa só disso, né? Um episódio de podcast só disso. E não dá para falar sobre o bioma da Mata Atlântica sem falar sobre o aquecimento global e como é que ele impacta, né? Porque o aquecimento global não é direcionado ao bioma, mas sim é o planeta Terra inteiro. Então, como é que a Mata Atlântica tem sido afetada por esse problema? Então, como ele é um fenômeno, né, essa coisa das mudanças climáticas é um fenômeno bastante recente. Então, a gente também está buscando entender, né, com muitos cientistas, com muitas observações, o que respostas o bioma tem dado para essa situação. E é muito interessante porque a vida é resiliente, né? Então, o que acontece é o bioma está se transformando. Os biomas estão se transformando. Tipo, eles se adaptando a essas mudanças? Exatamente. Então, em lugares que você tinha florestas, a gente está tendo uma savanização das florestas. Sim. Na Amazônia, por exemplo, a gente tem áreas, como o solo da Amazônia é basicamente areia embaixo, né? Então, áreas que foram muito desmatadas, queimadas, etc e tal, elas já não têm mais vigor para botar a floresta de novo para fora. Então, elas estão virando grandes bancos de areia, como se fossem manchas de deserto nascendo no meio da floresta. Estranho. Então, né? é muito doido, mas é uma adaptação, é uma resposta, né, que esses seres vivos estão dando a uma mudança global. Então, assim, o ciclo de chuvas mudou. Será que a floresta vai crescer igual? Com certeza. Então, a SOS Mata Atlântica trabalha bastante nessa coisa de recomposição florestal. Esse é um dos trabalhos fortes que são feitos lá. Então, o que acontece é, florestas que a gente está plantando agora,
elas estão tendo respostas ao seu desenvolvimento diferente do que elas teriam há 30, 40, 50 anos atrás, por conta de uma questão climática. Está mais quente, a chuva está mais mal distribuída de forma diferente. Então, é claro que ela é uma floresta que ela vai dar uma resposta diferente. Então, mas, Tem que ter um obviamente... estudo muito grande nisso, né? E contínuo. Essa é a questão, porque essa observação, ela não é observação de uma semana, ela é uma observação de décadas. Sim. Então, são respostas que são super difíceis da gente dar, inclusive por conta desse tempo, né? O tempo humano, ele é muito diferente do tempo da natureza. A gente vive em cronologias completamente diferentes, né? Sim. O que pra gente, você falar em 50 anos, parece que é muito tempo de vida. Pra natureza É um estalar, é um né? soprinho, é uma coisa muito instantânea, muito rápida. Então, pro tempo da nossa observação, há padrões que estão mudando, mas a gente só vai ter certeza para poder, inclusive, falar, não, mudou, tá savanizando, tá mudando, tá deixando de ser floresta, tá desertificando, Uhum. daqui 10, 15, 20 anos, quando a coisa estiver muito mais consolidada. E como você disse, a Mata Atlântica ela está pedindo socorro, né? Tem muitas áreas que precisam ser reflorestadas, que precisam de ajuda. Como que vocês definem essas áreas? Qual que é a prioridade que vocês dão para escolher? Então, a gente entende que toda área protegida interessa, toda área recuperada interessa. Então, acho que primeiramente é isso, assim, a gente entende o quanto a gente tem que fazer um esforço enquanto sociedade, aí não enquanto uma entidade, outra entidade, é muito maior que entidade. É um esforço de sociedade, para a gente entender onde é que são necessários, onde são necessárias ações de plantio, onde são necessárias ações de proteção, de resguardo de territórios. Uhum. A SOS, então, mas aí pegando o recorte da SOS, a SOS tem trabalhado com grandes plantios ainda, né? Tem um olhar para plantios menores, mas a SOS tem se dedicado a grandes plantios, então grandes parcerias e grandes projetos que precisam de recomposição florestal. Né? A SOS tem uma capacidade bastante grande de produção de mudas, Legal. então tem isso, né, que buscou-se durante um bom tempo da SOS Mata Atlântica em concentrar em áreas estratégicas esses plantios. Atualmente a SOS Mata Atlântica está concentrando muita força em 2 áreas de plantios, que é no Médio Tietê e no Vale do Paraíba paulista, né, principalmente. Então, olhando muito para esses 2 territórios como áreas de ampliação de ações, mas obviamente já plantou em diversos estados brasileiros, né? Tem ações acontecendo na Bahia, no Espírito Santo agora. Ah, que bacana. Mas assim, pensando em São Paulo, estão bem concentradas nessas 2 áreas. Vocês têm um viveiro de vocês, onde vocês produzem essas mudas? Tem um viveiro na nossa sede, então a sede da SOS Mata Atlântica fica na cidade de Itu, aqui no interior paulista. Ah, legal. E tem um viveirão lá que tem capacidade de produzir 750 mil mudas por ano. Caramba! Nossa. Né? E aí, obviamente, essas mudas são produzidas ali, mas para alguns projetos que estejam mais distantes, por exemplo, na Bahia, essas mudas não vão viajar para a Bahia. Então, tem viveiros parceiros lá que fornecem que ótimo. mudas lá. Então, Legal. tem uma capacidade de plantio bastante grande, assim, Uhum. de milhares de milhões de árvores por ano. E como é que funciona essa dinâmica de escolher as espécies que vocês vão plantar? Vocês têm um técnico, especialistas nesse assunto? Porque quando a gente fala de Mata Atlântica, o que tem na Mata Atlântica de São Paulo não é a mesma Mata Atlântica da Bahia, né? Como estão em faixas diferentes. Como é que é essa logística? Então, isso é bem legal, né? Buscar, obviamente, entender essa dinâmica da Mata Atlântica. Quando a gente viu o mapa do bioma, dá para perceber justamente isso, né? Que a gente tem um bioma que tem um recorte continental. Você vai pegar né, a Mata Atlântica que está lá no Piauí, não é a Mata Atlântica que está no Rio Grande do Sul. Sim. Mas é um bioma, então é outro bioma? Não, é um bioma contínuo, mas ele vai se adaptando a esses diferentes climas que a gente tem, nessas diferenças climáticas. Então você tem espécies que são muito presentes em toda a Mata Atlântica, né? Você vai pegar desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, as mesmas espécies estarão lá. Sim. Eis o mapa, né? Então, o que acontece sim, para esses plantios são feitos estudos para tentar, obviamente, trabalhar
com a diversidade e com a diversidade das espécies que são mais características daquele local. Então, se a gente vai plantar em regiões mais elevadas, né, regiões que estão com altitude maior, são diferentes das espécies que Com se certeza. planta numa região que está mais próximo do litoral. Então, sim, tem técnicos que fazem esse estudo justamente para ter esse plantio com qualidade. E nessa questão do plantio, quando a gente fala assim, restaurar uma floresta, a gente fala muito de plantar árvores, né? Mas vocês plantam só árvores ou vocês também pensam nos outros tipos de planta? Por exemplo, as forrageiras, as epífitas, as arbustivas, tem esse cuidado também? Então, não. A gente não a gente planta árvore, né? Mas a gente entende que outro olhar bastante bacana para o plantio é buscar formar corredores ecológicos, né? Conectar fragmentos. Então, o que tem de legal nessa conexão dos fragmentos, que a gente trabalha com o que a gente chamaria de um blend de espécies Sim. de árvores, só que elas, inclusive assim, pensando nas pioneiras, né? Aquelas que já vêm rasgando o solo e já vão criar um ambiente para que espécies que exijam um pouco mais de sombra e umidade venham depois, até a gente chegar às espécies clímax, né? Então, tem toda essa sucessão ecológica do desenvolvimento da floresta. E entendendo que se a gente tem fragmentos que estão conservados e a gente tem essa conexão, a gente está fazendo um corredor ecológico entre esses fragmentos, muitas dessas espécies de forrageiras virão pela presença dos próprios pássaros. Ah, que então, assim, maravilha. essa conexão de fragmentos para a gente é muito estratégica nesse lugar, de promover com que a própria ave fauna, alguns pequenos mamíferos vão fazendo ajudem nessa recomposição, porque os animais que vivem na floresta são muito hábeis em trabalharem com a floresta. Sim. Eles não só se beneficiam da floresta, eles cuidam da floresta. Então, quando eles encontram Mantém, né? os lugares que precisam de ajuda, eles sabem o que tem que fazer, né? Então, comer uma sementinha lá, ele vai fazer um cocô no caminho dele onde não tem aquela espécie, vai nascer aquela espécie lá. Sim, ainda bem que a gente pode contar com a biodiversidade local dentro dessa luta que tem para a restauração do bioma, né? Sem dúvida. Isso é muito E bonito. dentro disso, vocês fazem o monitoramento da fauna também? Ou é mais focado no plantio da vegetação mesmo? Na nossa fazenda, então vou dar duas respostas para sua pergunta. Na nossa fazenda lá em Itu, que tem 400 hectares, praticamente tudo foi reflorestado. Então lá, como é a nossa sede, a gente usa aquele espaço para educação ambiental, a gente acompanha, chama-se Centro de Experimentos Florestais, ou seja, foram várias técnicas usadas para reflorestar esses quase 400 hectares. Sim. Então, os técnicos, obviamente, fazem visitas a esses experimentos. Fala, pô, aquele experimento que a gente fez naquela gleba, vamos lá visitar para ver como é que está o desenvolvimento das árvores, até porque, com base nesses estudos, é que eles vão ficar fazendo justamente essas adaptações para outros, para que eles escolham os melhores projetos para novas áreas, né, a melhor metodologia para novas áreas que vamos ter reflorestamento. Então, o que acontece é, instalaram várias câmeras trap. Legal. Então, ok, já encontraram de um monte de grandes felinos, então Sussuarana com filhote, jaguatirica, cachorro do mato, anta, você fala assim, a galera voltou. Lá era um pasto, né, já foi plantação de café, já foi pasto, hoje em dia é floresta, e com a floresta, né, são 261 espécies de aves catalogadas lá na floresta, né, da SOS. Então, é um pouco esse estudo que a gente vai fazendo por estarmos lá. Agora, em outros projetos que a gente faz, a gente tem que dar suporte durante vários anos, né? Então, fez uma floresta nova em parceria com alguém, a gente tem que ficar visitando aquele espaço pelo menos por 5 anos, com uma constância bastante grande, para ver o desenvolvimento, se precisa de alguma correção, se precisa de alguma ajuda. Então, o que acontece é, os técnicos que vão a campo, vira e mexe, encontram alguma pegada, encontram alguma serpente, encontram alguns primatas. Então, assim, aí é uma coisa que não tem exatamente um controle, uma técnica, mas os próprios técnicos trazem isso para a gente enquanto olha a biodiversidade se apropriando, né? Os animais se apropriando da nossa florestinha, né? Então, coisa boa, né? É muito bom. Deve ser gratificante. E quanto tempo leva, em média, para uma área restaurada ela atingir a maturidade? Para a gente não precisar ficar indo lá toda hora ver se está tudo certinho, se ela está crescendo, para ela gerar uma independência do nosso cuidado. Então, essa também é uma pergunta legal, porque assim, depende muito de onde você está no Brasil. Então, você pensar nessa dimensão da Mata Atlântica,
São realidades completamente diferentes, climáticas, meteorológicas, que vão fazer com que a SOS, por contrato, quando tem grande parte dos projetos, são 5 anos de monitoramento. Porque você já vai ter uma floresta jovem capaz de se virar sozinha, né? Ela já criou condições de caminhar dali por diante. Contudo, essa floresta só vai ser uma floresta clímax daqui... a gente está falando de centenas de anos para né? mais, né? É uma coisa que não é o nosso tempo, né? Mas que a gente está fazendo para as gerações futuras terem essas florestas no estágio clímax, que é o que precisa ter, né? Sem dúvida. E quando vocês fazem essas intervenções, qual que é a relação de vocês com o poder público? Vocês precisam de alguma autorização? Vocês já têm uma parceria? Então, tem alguns projetos que, sim, tem parcerias com governos, né? Então, tem, por exemplo, tem uns plantios que a gente faz junto com a CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo. Então, ela tem os TCRAs, né? Que são os termos de compensação e recuperação ambiental, para serem executados. Então, as empresas que estão devendo esse plantio de árvores, elas cadastram isso na CETESB e a CETESB executa. Então, assim, mas não é a CETESB que executa. A CETESB contrata entidades, contrata empresas que fazem esses plantios. Então, por exemplo, isso é um tipo de relação... E ajuda, né? Porque não é fácil plantar tantas árvores, né? Sim, sim. E para nossa felicidade tem várias entidades fazendo esse tipo de ações, de plantios em parceria com o poder público. Tem várias... Para nossa felicidade também, algumas empresas que se ligaram nessa coisa do quão importante é preservar áreas, então também tem feito ações de preservação e aí precisam, obviamente, de parcerias para esses plantios, mas tem vários diálogos, sim, com o poder público nesse sentido. E a ajuda é sempre bem-vinda, né? Sim. Quando a gente fala do SOS Mata Atlântica, por causa do nome, a gente acha que cuida só da mata, né? Mas vocês também têm cuidado com, por exemplo, os rios que tem no bioma. E você já falou também que observam as espécies de biodiversidade. Mas essa questão com os rios. Vocês já viram alguma recuperação de um corpo d'água que tinha no espaço e depois de plantar a floresta reapareceu? No próprio, sim, indo bem específico para a tua pergunta, sim, esse é o caso, por exemplo, do Centro de Experimentos Florestais, né, da nossa sede, que era um pasto. E hoje em dia, então assim, era um pasto, tinha ali os olhinhos d'água muito perdidos e tal, e com a recomposição da floresta, a floresta tem muito esse papel, né, de ser uma grande captadora de água, né, de funcionar como uma grande esponja, né, ela descompacta o solo, faz o solo ficar mais permeável. Então, o que acontece tem pelo menos 7 nascentes que a gente mapeou nesse território. Nossa, 7? Que estão ali funcionando plenamente o ano inteiro. Legal. Nossa, né? que bacana, então, cara. Esse é um caso que a gente tem, que está na nossa propriedade, mas tem sombra de dúvidas, isso é um fenômeno que a gente encontra em muitas ações, em muitos projetos, né? De que plantou floresta, volta a água daquele território. Maravilha. Bom, o SOS Mata Atlântica, junto com a Rádio Eldorado, foi uma das responsáveis por colocar a despoluição do rio Tietê no centro do debate público, né, dando origem a um projeto Tietê há mais de 30 anos. Hoje a instituição ainda acompanha de perto o andamento das obras e já é possível falar em resultados concretos e visíveis para a população? E na sua opinião, por que esse processo de despoluição demora tanto para acontecer? Bom, vamos lá. Bastante informação, né? Vamos organizar. Sim, a SOS foi uma das entidades, junto com a Eldorado, junto com outras entidades que, lá no começo da década de 90, se sensibilizou, se mobilizou pelo Rio Tietê. Mas a mobilização pelo Rio Tietê começa com um personagem que é sempre legal a gente falar para não perdermos a memória sobre ele, que foi um jacaré, de papo amarelo, que apareceu em 1990 no Rio Tietê. E o que teve de bacana na história do jacaré é que quando o jacaré apareceu, alguém, sabe-se lá como, viu o jacaré, ligou para os bombeiros. Cara, toda vez que o bombeiro aparece com a sua sirene, com o seu barco, dentro do rio... Pô, assusta o bicho. Não, todo mundo parava nas marginais, nas pontes, vinham os veículos de comunicação para justamente entender o que estava acontecendo com o Rio Tietê. Só que o jacaré, quando chegava o barco dos bombeiros perto, o jacaré mergulhava na água e
Desaparecia. No né? dia seguinte, ele tá perto da ponte Vila Maria. De novo começava a saga, jornalistas, população curiosos e os bombeiros de novo na água e nada do jacaré. E o jacaré fez uma coisa legal, que ele parou a cidade durante semanas, Caramba. chamando as pessoas para olharem para o rio. E a gente teve a oportunidade de descobrir uma coisa, que quando a gente olha para um rio, quando a gente observa um rio, a gente está entendendo sobre fenômenos da sociedade que está no entorno do rio. O rio é um grande termômetro de como é que está a sociedade no seu entorno. Então, quando a sociedade parou, olhou para o rio Tietê e viu que o rio Tietê estava, entre muitas aspas, morto, foi bastante chocante, né? E isso foi, assim, mobilizou naturalmente uma quantidade enorme de pessoas. Aí sim, a SOS, com essa sensibilidade na ocasião, falou, vamos mobilizar essa sociedade que está sensível ao tema do rio por conta do jacaré e vamos passar um abaixo-assinado. Passado o abaixo-assinado, foram mais de 1 milhão de assinaturas, 1.200.000 assinaturas, no tempo da prancheta e do papel, que é um volume enorme, que gera de pressão, né? De papel e de pressão. Né? Mas o governador, na ocasião, topou o desafio, dada essa pressão popular, né? Afinal, eles são representantes públicos, eles não estão lá por desejo próprio, eles estão lá representando os desejos da sociedade, os anseios, Totalmente. as expectativas da sociedade. E, nesse sentido, o então governador Fleury topou o desafio do Projeto Tietê, que foi lançado em 1992, 92. durante a Eco 92, inclusive. Caramba. Junto com a despoluição da Baía da Guanabara, do Guaíba, né? Então foi lançado o programa de despoluição. E a gente entendeu que, enquanto sociedade, a gente tinha que ficar monitorando os rios, entendendo que fenômenos iam acontecer com os rios, né? Porque não adianta falar, agora vamos fazer a despoluição. Não, a gente quer testemunhar essa despoluição. Então, foi aí que começou toda uma mobilização da sociedade para continuarmos, né, enquanto sociedade, observando os rios. E aí, última parte da tua pergunta, de concreto, o que a gente tem? O rio melhorou. Melhorou. O rio tem melhorado. Então, quando a gente começou a fazer esse monitoramento com a sociedade civil da qualidade do rio Tietê, a gente tinha uma mancha anaeróbica, a gente chama só de mancha de poluição, Que mancha é anaeróbica. o verdinho que fica na água, né? Não, é uma mancha preta, cara. É quando o rio tá anaeróbico, ele fica preto, ele fica um petróleo. Nossa. Borbulhando. Ele tinha 500 quilômetros de rio Tietê. Rio Tietê tem 1.100 quilômetros. Imagine que metade do rio Preto. era preto, de poluição, de uma poluição muito densa, de uma mancha sem oxigênio, né? A gente está no último estudo que a gente fez com os dados do ano passado, a gente está em 172 quilômetros. Ainda dessa mancha. Ainda dessa mancha. Nossa, eu nunca passei perto disso. É uma nunca redução. vi. É você olhar, por exemplo, para o rio Tietê como ele está atualmente aqui dentro da cidade de São Paulo. Ele está numa condição anaeróbica. Eu passo sempre lá na ponte da Vila Maria. Então lá a gente vê a situação, às vezes o rio tá marrom, tá uma cor estranha ou um cheiro muito forte. E a gente não tem muito contato com esses dados no dia a dia, a gente só sabe que o rio tá poluído, mas não sabe quanto, teve uma né? fotinho minha que passou aqui um pouco tempo atrás, foi de setembro. A cor do rio, ali, ela mostra muito o que é essa mancha anaeróbica, que a gente está justamente Estávamos numa época de estiagem bastante grande, então o rio fica preto mesmo, né? Então, e justamente mostrando essa concentração que a gente tem de poluentes ainda na água. Contudo, o que a gente consegue perceber nesses 30 e poucos anos de projeto Tietê e despoluição do rio, é que sim, ele tem dado sinais de melhora, mas o tempo da degradação e o tempo da recuperação são tempos muito Diferentes. distantes. Você quer poluir um rio, cara? Você puxa um cano para dentro do rio, em uma tarde você começa a poluir o rio, né? Agora, quer ver esse rio se recuperar? Talvez você vai precisar de semanas, meses. Então, Anos, décadas. são tempos completamente diferentes, né? A degradação é sempre muito rápida. Eu gosto do exemplo da floresta também. Toca fogo numa floresta, ela vai queimar uma semana. Para aquela floresta virar floresta de novo, ela vai levar mais 100 anos. Então, são padrões de tempo, né? O tempo da recuperação, ou mesmo a gente, enquanto seres da natureza, né? Sim. Se você for pensar assim, vou lá fazer aquele almocinho para os meus amigos e amigas, fui cortar uma cebola, dei um picote no dedo. Foi uma fração de segundos para cortar o dedo. Pra Esse recuperar, dedo vai né? levar 10 dias, 12 dias para se recuperar.
Então, a mesma coisa a natureza, né? Tem o tempo da degradação e o tempo da recuperação. Nós passamos décadas poluindo, degradando os rios, construindo uma cidade inimiga dos rios. A gente deu as costas para os rios, a gente viu os rios como sendo canais de diluição dos nossos efluentes, né? Ou uma como... coisa inservível à cultura da cidade. Então, são décadas de degradação. E uma cidade que está consolidada, né? Então, se for pensar São Paulo, a metrópole de São Paulo, seus 39 municípios, está consolidado. E para você mudar esse saneamento, para você mudar essa consciência, para você mudar essas políticas públicas, leva um tempo. Não, tempo e dinheiro, né? Porque pra gente poder restaurar o que tinha de rio antes, que nem lá a Radial Leste toda era um rio, o Anhangabaú também, para aquilo voltar a ser rio, tem que ter um investimento muito grande para isso ocorrer, né? E uma mobilização não só social, mas também tem que ter interesse político para isso acontecer, né? Mas a mobilização social é a mais importante. Porque é o seguinte, volto naquela questão de que, assim, nossos representantes, eles estão lá para trabalharem pelos anseios da sociedade. Época de eleição, quando a gente tem pesquisas eleitorais, sempre tem as pesquisas temáticas. Qual tema é mais importante para o senhor? Né? Então vem lá a pesquisa e aí são normalmente 10 temas. Saneamento básico está entre esses temas. Mas quais são os primeiros? Segurança, educação, saúde, transporte. Saneamento básico é sempre o último tema na importância, ou penúltimo, vai você justo. Ou penúltimo no interesse do eleitor da eleitora. Sim. Então, assim, cara, se na pesquisa eleitoral não aparece saneamento, você acha que o cara vai fazer saneamento? Não vai. Você vai investir grana, você enquanto gestor, gestora público, você vai botar grana em algo que não é o anseio da sociedade? Se você vai fazer um cano para tirar o esgoto de todo um território, você vai fazer o cano subterrâneo. Sim. Você vai inaugurar aquele cano? Não, as pessoas nem sabem que o cano está lá. E não adianta só tirar sem dar infraestrutura, né? Olha o Rio Preto aí. Caramba, cara. Né? Ele está na condição anaeróbica dele. E quando chove ele fica marrom, por causa dos processos erosivos. Mas ele continua sem oxigênio. Isso aqui foi no dia 22 de setembro, dia do Rio Tietê. Ah, é o dia do Rio Tietê. É. Legal. E também não adianta, porque na prática vocês fazem o quê? Vocês identificam esse esgoto que é jogado e fazem e vocês tiram? Como que funciona na prática o trabalho de despoluição do rio? Então, a despoluição a gente precisa da estrutura de saneamento, da estrutura de coleta e afastamento de esgoto. Coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Então, são obras, né? Então, a gente não faz as obras, a gente pressiona para que aconteçam as obras. A gente fica em cima ali, né? Pedindo sempre mais e tem uma dificuldade, porque na área regular da cidade, em grande parte, a gente já tem a rede de esgoto. Nosso problema a gente tem uma cidade informal, a gente tem uma cidade irregular. Então, assim, não se leva obra de saneamento para comunidades, para favelas. É muito difícil. Porque, assim, se você vai passar numa avenida, você pode ali interditar uma faixa da avenida, da rua, sem... Agora, você vai interditar a viela, onde o pessoal entra e sai. O acesso já é super precário. Já são populações que sofrem pra caramba com a condição da ocupação do solo. Você vai interditar a comunidade para passar o saneamento. Então, assim, não é popular fazer obra dessa magnitude, porque é uma coisa que não interessa a população. Se você vai fazer um corredor de ônibus para a galera, interessa muito mais. Se você vai fazer um centro esportivo para a galera jogar um futebol, fazer um esporte de final de semana, interessa muito mais. Então, saneamento básico é sempre uma coisa que vai ficando sempre adiada. A gente, obviamente, tenta sempre pôr na pauta. Convencer as pessoas que, tipo assim, um rio despoluído perto da sua casa é interessante para a sua saúde, para o seu lazer, para a retomada da sua cultura, para uma resiliência climática, porque imagina num dia que está faltando água na sua torneira, você pode ir naquela bica perto da sua casa, você pode ir naquele riozinho perto da sua casa pegar uma água que seja para dar descarga. Você poderia, né? Então é tentar mostrar para as pessoas que ter água boa perto de casa é importante por várias questões. Então a gente busca muito essa pressão, esse convencimento, essa sedução da população para que a gente entenda que saneamento básico é algo básico. É um conceito que já traz nome e sobrenome, né? Se ele é básico, ele é fundamental para a nossa vida. Ele não tem que ser privilégio. E ele é garantido por lei, né? Além disso. Pois é.
Mas só que para tudo isso que você está falando acontecer, precisa de muito estudo, né? E vocês contam com a ajuda de outros projetos, universidades, instituições que contribuem para o projeto nesse sentido dos estudos? Olha, para nossa felicidade, a gente tem uma rede bastante grande de voluntários e voluntárias e de universidades ligadas a essa questão do saneamento, da água, da qualidade dos rios. E obviamente que isso para a gente assim, vale ouro no seguinte sentido. Quando a gente pega as universidades, elas estão formando as próximas pessoas que estarão atuando na sociedade. Então, assim, esse é um conceito que nós não tivemos nas nossas escolas, nós não tivemos na nossa formação básica. A gente briga hoje em dia para a questão da educação ambiental, né? E a gente tem, por exemplo, lá no Congresso Federal, a gente tem um deputado bem fuleiro lá que quer tirar do Plano Nacional de Educação a educação ambiental, gente. Que é o mais importante. Que é o mais fundamental. A gente tem que entender que nós somos seres que dependem da natureza. Então, não é uma questão de protege ou não protege a natureza. É um imperativo. Se a gente não protege a natureza, a gente não vai ter água, a gente não vai ter ar, a gente não vai ter regulação climática. Né? Todo mundo quer ter conforto, todo mundo quer ter acesso, mas tem um custo, tem uma preservação. E desenvolver junto com a natureza seria algo incrível também, porque dá para investir, por exemplo, no asfalto, mas sendo um asfalto permeável, pensando na natureza que está debaixo dele. Precisa do asfalto para o carro passar em cima, mas se fosse permeável, pudesse infiltrar água para cuidar do solo que está ali embaixo, para as árvores poderem ter como crescer e se fixar no chão, já seria bom para os dois lados. E isso é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Como é que não... Pra gente parece tão simples que precisa questão, disso, né? Enquanto for lucrativo, não tem por que eles investirem em algo, mesmo que seja mais sustentável. A gente tem uma cultura que já está posta aí, né? Enfim, até por conta da ausência dessa educação ambiental na formação dessas pessoas, dessas profissionais que estão entrando no mercado, a gente continua mantendo uma cultura muito retrógrada nessa relação com o meio ambiente, né? Então, sim, é isso. Tem muitas formas muito legais de fazermos. Tem muitos materiais que são menos agressivos, menos impactantes, mais amigos da manutenção ecológica. Contudo é o seguinte, as pessoas não aprenderam isso. Então, entre você ter um custo mais elevado e um benefício ambiental e ter um custo mais barato, a gente vai no barato. Inclusive, pegando isso como contratação de obras públicas. Sim. O conceito de licitação é isso. Não importa se ele é mais ecológico, mais socialmente compatível. Não importa, nada disso. Importa que ele seja mais barato para vencer a concorrência. Então, assim, o mais barato vai respeitar o ecológico? É claro que não. Sim. E uma questão importante é a gente falar da comunicação de vocês com as 3 esferas do poder público, né? O SOS Mata Atlântica, ele tem esse contato na criação de leis? Já conquistaram alguma coisa junto com o poder público em prol da Mata Atlântica? Sim, por exemplo, a própria Lei da Mata Atlântica foi o único bioma que tanto é tido como um patrimônio nacional na Constituição e tem uma lei específica para regular o bioma. E essa lei é mais restritiva? Ela é bem restritiva. Só que o negócio é o seguinte, agora quando a gente teve a derrubada dos vetos do Lula no Congresso Nacional, grande parte dos elementos da Lei da Mata Atlântica que nos garantiam algumas restrições no uso da terra caíram, né, junto com essa derrubada dos vetos no Congresso. Então, assim, a galera joga contra e, infelizmente, é isso, né? É o agro-ogro, né? Eu não gosto de falar que todo agro é ruim, sim, mas tem uma parte do agro que é ogro. E essa galera joga muito contra. Mas, voltando para a questão, sim, tem várias leis que a gente já conseguiu, né? A necessidade da formulação do Plano Municipal de Mata Atlântica também é uma coisa que a gente conseguiu inserir na Lei da Mata Atlântica. Foram 14 anos de debate e discussão no Congresso Nacional para conseguir fazer com que essa lei tramitasse e fosse aprovada, né? Então, essa é uma conquista enorme para a gente, enquanto instituição, enquanto bioma, enquanto sociedade, né? Ter essa lei. Mas é isso, lei, ela está sujeita a ser revista, ser alterada, ser excluída, ser revogada, e é o que a gente está vendo justamente agora. Foram anos trabalhando e a gente estão jogando no lixo agora algo que seria muito importante para a proteção do nosso bioma. Sim.
Mudando levemente de assunto, vocês acompanham os impactos sociais que o projeto de vocês tem nos lugares onde vocês atuam? Tipo, as pessoas que estão em volta da onde vocês reflorestam, a qualidade de vida delas aumenta? Vocês têm contato com essas pessoas? Como é que funciona? Então, para te falar de florestas, eu talvez tivesse que falar com o time de florestas, né? Para entender essa relação dos plantios com a melhoria da condição de vida das pessoas vizinhas. Uhum. Agora, eu posso falar para vocês sobre a melhora da condição de vida das pessoas que estão envolvidas no projeto dos rios. Que eu como sou um cara que trabalho muito com observando os rios com esse projeto, então a gente entende que tem... acho que qualquer benefício, eu não tenho dúvida que tem, voltando para as florestas, eu não tenho dúvida que tem benefícios, mas eu não vou me arriscar a falar das florestas, que não é um ambiente que eu tenho trabalhado e monitorado assim de perto dentro da SOS Mata Atlântica no dia a dia, né? Monitoro os números, os territórios, mas não monitoro os efeitos. Mas que bom que tem uma equipe muito grande para cuidar de... Cada grupinho cuida de uma coisa que precisa de muita gente, porque o bioma é gigantesco, né? E os desafios de mantê-lo também são, né? Então é bom que a gente tenha uma equipe grande, bastante diversa, atuando em várias frentes, né? E isso é ótimo. Mas aí voltando para a questão da água, a gente tem sim várias situações, um caso bastante concreto. Rio Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. A cidade de Jundiaí é uma cidade que tinha baixíssimos índices de saneamento, questão super complexa com manutenção da sua mata ciliar. Teve um grupo, Coati, que se organizou na década de 90, quando começou o programa de monitoramento do rio. Era um grupo que já estava organizado na cidade de Jundiaí. Essa galera mobilizou a sociedade, pressionou pelo saneamento básico, pressionou pela reconstituição da mata ciliar, de modo que o rio Jundiaí saiu de uma condição classe 4, que a gente chama que é um rio bastante impactado, bastante degradado, e ele está chegando agora num rio classe 2. E um rio classe 2 já é um rio que permite tranquilamente captação de água para abastecimento público. E bastante recentemente, alguns anos atrás, a cidade de Indaiatuba, vizinha de Jundiaí, apresentou um pedido de outorga para captar água do rio Jundiaí para abastecer a cidade de Indaiatuba. Legal. Então era um rio que, no final da década de 90, era eu odeio falar assim, mas vamos embora. Para a galera entender, né, para quem estiver nos vendo e ouvindo, era praticamente um esgoto puro, rio Jundiaí. E hoje em dia ele vai ser manancial de Indaiatuba, por uma mobilização da sociedade civil. Que bonito. Né? Parceiros nossos que estavam lá, falaram, vamos monitorar, vamos nos organizar, vamos pressionar, e conquistaram o rio de volta. Botucatu também tem uma história muito legal, do rio Lavapés, que também era um rio extremamente degradado, e a sociedade foi lá, monitorou, se mobilizou, e hoje em dia tem o pessoal que chama ali o rio Lavapés de prainha, né? Que é completamente... O pessoal vai lá curtir na prainha, né? Então é isso, porque é um lugar que criou-se, devolveu-se a condição dele receber pessoas, dele manter uma saúde de modo a ele ser um espaço útil para a sociedade, não só um espaço de desprezo, um espaço de reclamação, um lugar de degradado e degradante, né? Então, totalmente. Muito legal ver essas mudanças acontecendo através da luta popular, né? E não tem luta popular sem educação ambiental. E vocês também fazem ações de educação ambiental, né? Como que funciona a educação ambiental dentro da fundação? Tem várias ações de educação ambiental. Tem uma educação ambiental, por exemplo, que acontece... tem várias ações. Tem, por exemplo, lá na nossa sede, a gente tem um trabalho receptivo de pessoas. Então, escolas, grupos, às vezes de final de semana tem um porteira aberta. Então, quem quiser entrar no site da SOS e ver quando tem a programação do porteira aberta, sempre está lá encabeçando o site, que é um dia aberto a todo mundo, Legal. quem quiser ir. Durante a semana são normalmente escolas, entidades que vão, universidades que vão fazer. Então tem uma coisa direta de usar um espaço recuperado para fazer essa educação ambiental, para entender que aquilo era um pasto e hoje em dia é uma floresta, cheia de biodiversidade, recuperando os seus serviços ecossistêmicos. Tem uma outra forma de fazer educação ambiental, que a gente tem usado muitas plataformas online para fazer cursos. Então, a gente montou uma plataforma de cursos pela SOS Mata Atlântica. Então, já formamos milhares de pessoas nesse processo. Fazer um curso agora com SOS. Nesse processo de mobilizar para
para as temáticas socioambientais, né? Então, um curso super dinâmico, super divertido e tal. Então, já formamos um monte de pessoas nesse sentido, né? Profissionais, pessoas interessadas, né? Não precisa ser da área, não. Quem está interessada, pode super participar. Tem a educação ambiental que a gente faz por meio do projeto Observando os Rios, que é esse projeto que a gente aproxima, a gente mobiliza grupos, capacita as pessoas para fazerem um teste, uma análise do rio e as pessoas aprenderem a ler o rio, né? Quando você lê um rio, você deixa de culpar o rio pela condição que ele está e você entende que somos nós que estamos espelhados na água daquele rio. Então é legal porque as pessoas se indignam, as pessoas vão descobrir leis, as pessoas descobrem soluções que podem ser feitas localmente para melhorar a qualidade do rio, descobrem a importância da mata ciliar, descobrem os caminhos legais para a gente brigar por saneamento básico. Então vira uma coisa muito legal das pessoas, a partir do rio, viverem, entenderem o que o rio está pedindo e entenderem como é que na nossa organização social né, a gente tem ferramentas, instrumentos, parceiros para fazer a recuperação do rio. Então tem várias formas que a SOS atua buscando justamente isso, né, mobilizar a sociedade, mostrar que tem essa necessidade, mostrar que nós somos a solução. Legal. E essas atividades, elas são gratuitas? Sim, todas. Tudo gratuito. Nossa, que ótimo. Tudo dá para acessar pelo site da SOS, né? Então, quem quiser acessar é sosma.org.br. Só olhar lá sempre. Todas essas coisas que eu falei estão lá à disposição das pessoas. Nossa, que maravilha. E pensando no futuro, né, quais são as metas estabelecidas pela SOS Mata Atlântica? Vocês têm planejamentos de médio, curto, longo prazo? E aonde vocês querem chegar no futuro? A gente entende que, assim, enquanto... A gente tem um caminho bastante longo, porque assim, se a gente for olhar para esses 3 temas que a gente acabou de conversar, essa educação ambiental, essa sociedade entendendo sobre seu papel, entendendo sobre meio ambiente, a sua relação de dependência, né? Não é que a gente é dono da natureza, a gente está sendo ajudado por ela, então vamos botar num lugar mais humilde, né, e respeitar a natureza, que ela vai acolher a gente, né? Ela não é nossa inimiga. Então, a gente entende que essa mobilização da sociedade ainda tem bastante tempo para acontecer. A gente precisa recuperar muita Mata Atlântica. Então, a ONU estabelece que a gente deveria ter ao menos 30% do bioma. O limite basal ali de um bioma para ele ser considerado funcional, para ele existir enquanto biodiversidade, seria 30%. Então, se a gente for pensar isso, a Mata Atlântica ainda está bastante abaixo. Atualmente, qual que é a porcentagem? Se a gente for juntar toda a poeira de Mata Atlântica, vai dar 24%. E alguns fragmentos assim que estão muito isolados. Sim. Então, você fala, ok, faz parte do bioma, mas ele está segregado. É uma ilha separada. Então, assim, funcionalmente... a gente considera, claro que considera, a gente não pode desprezar nada, mas funcionalmente ele está desconectado. É uma ilha. A importância também do que você comentou sobre os corredores ecológicos, né? De conectar esses pequenos pontos de Mata Atlântica. E acho que tem essa questão muito importante, que quando a gente olha para esse fato de que 72% da população brasileira vive na Mata Atlântica, grande parte da economia, 80% da economia brasileira acontece dentro da Mata Atlântica, seja parte agrícola, industrial, serviços. Cara, tudo isso precisa de água. Como é que... Então, a gente entende assim, os nossos dados sobre água é que apenas 7,5% dos rios da Mata Atlântica estão com qualidade boa. Nossa. Ou seja, 90% dos rios estão contaminados em maior ou menor grau. Mas todo mundo precisa de água, todo esse sistema precisa de água, mas ninguém está lutando pela água, ninguém está lutando pelo saneamento, nem metade da população brasileira tem acesso ao tratamento de esgoto. E é indissociável os dois temas, né? Você não pode falar sobre cuidar da sua água se você não tem infraestrutura básica de um tratamento correto da água que você utiliza. É tipo isso, e quando a gente não tem isso, Luma, acontece uma coisa mais complexa ainda, que se a gente não tem esse saneamento básico acontecendo, a gente sabe que o maior vetor de doenças para a própria humanidade são as doenças de veiculação hídrica. Sim. Ou seja, quando a gente não tem essa estrutura básica, além desse risco
no abastecimento, na disponibilidade de água, a gente também tem uma questão do risco à integridade física das pessoas. A saúde do povo brasileiro está ameaçado em grande parte por doenças que já poderiam estar erradicadas. Totalmente. Né? Enquanto a gente tem isso aqui, que é uma tecnologia do século XXI, nosso saneamento básico é do século XVIII, gente. Então, pensando nessa coisa do que a SOS sonha, também é olhar isso, assim, que respeito a gente tem pelos rios, que entendimento nós, enquanto população, temos da importância de termos os rios preservados. Totalmente. Né? E não só olhando para a questão da oferta de água, a cultura fluvial. Cadê a nossa cultura ribeirinha? Né? Cadê São Paulo, por exemplo, a gente vê, até 1948, a gente tinha natação dentro do rio. Sim. Mais importante que a São Silvestre era a travessia de São Paulo. A São Silvestre é um fenômeno agora, mas o esporte, o evento esportivo mais importante da cidade de São Paulo era a travessia de São Paulo, que era um campeonato de natação no Rio Tietê. Vinha gente de um monte de lugares. Nossa, não dá nem pra imaginar isso milhares de acontecendo. pessoas nadando no E Rio tudo Tietê. isso é muito recente, é das últimas 2 gerações. É super isso. recente. A gente conhece pessoas que nadavam no rio, né? E que falam assim, pô, nadava, né? Já são, tudo bem, pessoas de mais idade, etc e tal. Mas e essa cultura? E o transporte do rio? Né? E a pesca do rio? O rio não pode ser... E aí é doido, porque daí a gente olha para fora, né? Vai falar assim, pô, em julho agora desse ano, 2025, a gente teve a liberação do Rio Sena para o banho público. Uhum. O Rio Sena já foi tão poluído quanto foi o Tietê. Uhum. E por que eles conquistaram esse direito, esse privilégio, essa possibilidade? Não é privilégio. Eles reconquistaram básico, uma relação com o rio. Por que a gente tem que estar privado dos rios urbanos? Por que os rios urbanos têm que sempre estar degradados, descaracterizados, mal cheirosos, apartados do nosso contato, do nosso convívio? Né? A gente podia tê-los como um espaço de lazer, de cultura. Totalmente. Né? Enfim, então a gente também sonha bastante nesse resgate, né? Como é que a gente vai influenciar políticas públicas, pessoas. E para isso acontecer, a gente sabe que não é só força, não é só querer, né? Precisa de dinheiro para isso acontecer, precisa de investimento. Como é que o projeto ele é financiado hoje em dia? Boa. Bom, a SOS Mata Atlântica ela não trabalha com recursos públicos, né? Então, assim, lá atrás foi decidido internamente que a gente não fazia captação de recurso público. Então, todo recurso que entra na SOS Mata Atlântica é privado, ou de empresas ou de doações individuais, né? Pessoas que doam para a SOS. As empresas hoje em dia, por uma questão de ESG e coisa e tal, tem andado mais abertas à doação. Então, tem um monte de parcerias que a SOS faz com um monte de empresas. Alguns setores são proibitivos, né, lá dentro. Então, por exemplo, cigarro, não dá, petróleo, não dá. Então, tem alguns setores que a gente não senta para conversar. Outros tantos, ok. E tem algumas pessoas que individualmente doam algum recurso para a SOS. No Brasil, a gente não tem essa questão da doação como sendo uma cultura brasileira. A gente doa quando tem catástrofe, né? A gente doa quando tem catástrofe. Então, aquela coisa assim, pô, deu a questão climática lá no Rio Grande do Sul, enchente, pô, donativos, dinheiro, vai. Em São Sebastião, teve o escorregamento em 2023, donativo, né? Agora, no dia a dia, as pessoas não têm esse hábito de terem algo... Sim. Mas é uma coisa brasileira, né? Então, Mas é daí que vem o recurso da SOS Mata Atlântica. Pô, que legal. Perfeito. E agora, pra gente finalizar, faltou mais alguma coisa? Pois é, passou voando. Uau! Mas a gente tá sempre aberto aqui pra você vir outras vezes pra gente poder conversar mais, tem porque muito assunto ainda temos muitas dúvidas, muitas coisas pra conversar. Mas a gente queria deixar esse espaço aqui pra você divulgar as redes sociais do projeto e também falar pro pessoal como é que faz pra fazer parte. Porque tenho certeza que todo mundo... Você comentou de voluntário também. Então, como que as pessoas encontram vocês? Como que elas podem ajudar? Então, tem várias formas de participar. Eu acho que a mais importante, talvez, a que eu acho mais legal, é as pessoas entenderem a causa, né? Então, vocês estudem a causa, descubram que bioma vocês vivem. Quando a gente fala de um endereço que a gente mora, você vai falar avenida, CEP, bairro, cidade, mas a gente nunca fala que bioma a gente vive. Então, reconheçam o bioma que vocês vivem, entendam o que ele está precisando, né? Se você está na Mata Atlântica,
segue a gente, participa conosco. Então, assim, apoiem a gente, né? Então, tem muitas ações que a gente faz de fortalecimento da causa, né? Não seja a questão de manter vetos, ou a questão de aprovar uma lei, a questão de proteger uma área. Então, o apoio das pessoas é muito importante. A participação, quem quiser participar, também tem todos os nossos projetos, sejam os de recomposição florestal, sejam os de educação ambiental, sejam os projetos de observação de rios, né? De monitoramento dos rios. Então, todos eles envolvem ações voluntárias ou ações que precisam de algum tipo de apoio. Então, nas redes sociais, o site sosma.org.br, nas demais redes sociais, SOS Mata Atlântica, né? Tem 2 As juntos aí, mas é super bom, assim, poder contar com esse apoio popular, com esse apoio que vocês, com esse espaço que vocês nos dão. Então, assim, já de antemão super agradeço o convite, né? E o espaço privilegiado. Com certeza. Desejamos, obviamente, sucesso aí para vocês e ficamos à disposição. Pô, muito obrigado. E antes da gente finalizar o programa, a gente queria contar para você como é que é o nosso Pedágio Verde. Oba! É a nossa iniciativa para a gente também poder ajudar a sociedade com a questão de plantar árvores pela cidade. São Paulo está precisando de cada vez mais árvores e de ajuda da população no geral para isso. Então a gente tem aqui o nosso QR Code, a gente queria poder contar com uma doação sua para doar algumas árvores para o nosso projeto. Pois não. Como a gente falou, a nossa ideia é plantar 1.000 árvores por mês e a gente fica muito feliz em poder contar com a sua ajuda para a gente alcançar esse objetivo juntos. Vambora! E que quando tiver esse plantio, que a SOS Mata Atlântica esteja lá com a gente para poder alcançar esse objetivo em comum, que é para a sociedade, né? Vamos doar. Então tá aqui, ó, o QR Code. Ok, vambora. Deixa eu abrir aqui. Aí sim. Vambora. Tem que doar, né? Tá registrado. E futuramente também a gente vai abrir para o nosso público também poder ajudar. Mas também é um outro estágio. A gente tem muitas ideias bacanas para o projeto para a gente poder expandir essa ideia, né? Quem sabe a gente não alcança tantas milhões de árvores que nem a SOS Mata Atlântica já plantou, né? Não, pois é, porque assim, é de muitas ações que a gente vai conquistar de novo essa relação saudável, esse serviço ambiental tão importante que as árvores prestam. Então é isso, que bom que vocês estão com essa missão de plantar. Plantemos mais, plantemos juntos e juntas, plantemos muito. Bom, César, pra gente finalizar, parabéns pela iniciativa do SOS Mata Atlântica. Muito legal saber que você dedicou boa parte da sua vida a isso. E para você que assistiu o nosso episódio de hoje, também muito obrigado por estar aqui com a gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para ele chegar para mais pessoas, comenta para engajar o nosso vídeo. E é isso, né, gente? Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde.